E agora nós vamos falar sobre dois temas que nos dias de hoje envolvem muitas pessoas. A intolerância à lactose, que de acordo com pesquisas atualmente afeta pelo menos 70% dos brasileiros, que apresentam algum grau de intolerância, que pode ser leve, moderado ou grave. A intolerância à lactose ocorre quando o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente uma enzima digestiva chamada lactase, que quebra e decompõe o açúcar do leite. Muito comum também acontece em crianças essa intolerância, né? Já a alergia à proteína do leite de vaca, mais conhecida como APLV, é uma reação alérgica às proteínas presentes no leite de vaca ou em seus derivados, como queijo, iogurte ou outros alimentos que contêm leite. E esta é a mais frequente das alergias alimentares. Estima-se que ocorra em 2,2% das crianças nos primeiros anos de vida. Mas como entender as diferenças entre uma e outra e saber também como devemos agir, né, com relação a isso? Para esclarecer mais sobre esse tema, nós recebemos a doutora Daniela, que é médica gastropediatra, aqui de Itajaí, doutora? De Balneário. De Balneário Camboriú. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bom? Obrigada por estar conosco. Obrigada. Doutora, e eu sei que além disso que a gente colocou, tem a alergia à lactose. Não. Que não é intolerância à lactose, não tem? Não tem. Na verdade, a gente tem alergia à proteína e intolerância à lactose, que as pessoas realmente se confundem e são coisas totalmente diferentes. Por quê? A alergia, na verdade, vai se manifestar em criança menor de 2 anos, principalmente. Sim. E ocorre porque aquele intestino do bebê está crescendo, está amadurecendo. Sim. Então, quando ele entra em contato com a proteína do leite, que pode ser pelo leite ou pela própria amamentação, quando a mãe está tomando leite, vai estimular a produzir o sistema de defesa dele, que vai reagir contra a proteína. Ou seja, até o leite materno pode interferir. E se a mãe não tomar leite de vaca e não comer os derivados, também pode acontecer? Pode acontecer. Se ele entrar em algum momento em contato com a proteína, nesse período que ele está mais sensível, que é até 2 anos de idade, ele pode desenvolver. Nossa! E no neném a gente vê o quê? Diarreia com sangue e muco, a criança não ganha peso, ou tem muito vômito e por mais que você trate, o refluxo não melhora. Sim. E na alergia também, quando é uma criança um pouquinho maior, ela pode fazer uma alergia mediada. O que é isso? Então é aquela criança que toma o leite e fica vermelha. Então a boquinha fica vermelha, incha o olho. Esses são quadros mais graves e que vão durar por mais tempo e que pode aparecer na vida adulta. Olha só. O que a gente sabe da intolerância que é diferente é que na intolerância é algo que vai se desenvolver depois dos 2 anos de idade. Entendi. Por quê? Porque conforme a gente vai crescendo, a nossa enzima lactase vai diminuindo. Então chega uma hora que você não está digerindo muito bem a lactose. Geralmente é no adulto que vai acontecer. Então quando a gente fala para um adulto que ele é intolerante à lactose, ele é intolerante para sempre. Então, quando ele tomar leite ou comer produtos que tenham lactose, ele pode ter diarreia ou vômito ou dor na barriga. E isso pode ser leve, moderado, mais ou menos, ou bem grave, que a pessoa às vezes coloca uma bolachinha que contém leite na boca e já passa mal. Nossa, doutora, eu sei que... Bom, a doutora trouxe várias coisas aqui, vamos por partes. Quem tem alergia à proteína do leite, ou seja, mais as crianças, né? Tem que evitar alguns alimentos, assim como quem tem intolerância à lactose. Sim. Por isso que a gente tem hoje aqui... Na alergia, a diferença é que a criança, né, a pessoa não pode ingerir nada que tenha leite. Então, qualquer coisinha, se tiver um pouquinho de leite, tipo uma bolachinha... Traços de leite, né? Você está escrito que tem traços de leite. Isso. Né? E o traço, o que é? Contaminação. Então, por exemplo, o pão da padaria, teoricamente, não tem leite. Mas ele é feito no mesmo local que tem leite. Então, esse pão é contaminado por proteína do leite. E não pode? Não pode. Aquele ali, por exemplo, é um pão de leite que a gente tem. Esse é feito, nem pensar. Então, alergia não pode comer nada. Então, não pode bolachinha, não pode chocolate, não pode o queijo, não pode o leite, não pode doce de leite, não pode nada. Na intolerância à lactose já é diferente. Eu não posso comer coisas que tenham muita lactose. Sim. Como o leite, o doce de leite, o creme de leite. Sim. Mas eu consigo comer uma bolachinha, um cereal, um pãozinho, um bolinho, porque foi assado, eu já quebrei um pouquinho mais a lactose. Claro. E aí, essa é a diferença. Então, quando é criança, a gente corta totalmente quando ela é alérgica. No intolerante, a gente sempre vai avaliar pelo exame, qual que é o grau de intolerância,
e a gente vai dosar isso. Então, assim, eu como a bolachinha, não passo mal. Você pode. Agora, se você tem uma intolerância que come a bolachinha e já não se sente bem, a gente prefere que não coma. Doutora, nós temos várias perguntas dos nossos telespectadores. Vamos à primeira. A telespectadora Camila tem a seguinte pergunta. Quem tem a PVL, né? A PLV, que é a alergia à proteína, né? Pode tomar o leite sem lactose. Tomar o leite sem lactose já resolve? É o que o meu bebê tem, o bebê dela tem alergia à proteína do leite, mas se ele toma o leite sem lactose, ele não tem reação. Queria saber se posso continuar com esse leite ou se tem algum outro específico. Se o bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, ele não pode tomar o leite sem lactose. Ele tem que tomar um leite especial, que a gente chama extensamente hidrolisado, que é um leite digerido, que a proteína ela já está quebrada. O leite zero lactose só é indicado para as crianças com intolerância à lactose. E só existe intolerância à lactose em maiores de 2 anos. Entendi. Então, ela não continua com Não continua. Ela tem que procurar um pediatra ou um gastropediatra para modificar e para realmente verificar se esse bebê tem alergia. Sim. Porque se ele está tomando zero lactose e está bem, provavelmente ele não tem alergia. Tem uma boa notícia aí. O telespectador Janderson quer saber se a pessoa pode ter intolerância à lactose desde o nascimento e também se ela pode se desenvolver depois de um tempo, inclusive em adultos que nunca tiveram. E isso pode acontecer? Ele está perguntando. Na verdade, então, a intolerância é a partir dos 2 anos. Antes não se tem casos. Antes não se tem casos e a gente sabe que conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornar intolerante. Eu brinco que nós somos os únicos seres que continuamos tomando leite. Porque os bichos tomam leite da mãe e depois acaba. E a gente rouba o leite dos bichinhos para tomar. Então, geneticamente... Não seria adequado? Não, geneticamente... O ser humano pode viver sem o leite? Pode, porque a gente tem outras fontes de cálcio. Olha só. Então, respondendo a pergunta do telespectador, só depois dos 2 anos, então, não nasce com a intolerância, depois dos 2 anos, e pode sim desenvolver na fase adulta. Sim, e o mais comum é isso, é desenvolver na fase adulta e não na infância. A telespectadora Cida tem um filho com 2 anos de idade que foi diagnosticado com a LPV. Desde que saiu o resultado da alergia, ele já experimentou vários tipos de leite, entre eles o de soja e os extensamente hidrolizados, é isso? Mas os problemas persistiram. Agora ela está fazendo leite de arroz para o filho e quer saber se pode continuar e quais os tipos de leite são adequados para a idade dele. Se ele mantém a alergia à proteína, o mais recomendado seria um outro tipo de leite que é a base de aminoácido. Se não deu certo o extensamente hidrolisado, a gente tem um que é só aminoácido, que é quando a gente quebra tanta proteína, aquela coisa de química, que ele não existe mais proteína, só existe aminoácido. Leites vegetais... Onde que ela acha esse leite? A gente tem farmácia, é um leite bem mais caro, mas a gente consegue através de programas do governo que consiga. Tem que ter só requisição do médico. E os leites vegetais, arroz, aveia, que agora está muito na moda, eles não são recomendados em menores de 5 anos, porque não tem nutriente adequado. Entendi. A telespectadora Eliane quer saber se a intolerância à lactose, vamos lá pessoal, interfere no funcionamento do intestino. Interfere. Interfere sim, porque o seu intestino não vai conseguir digerir muito bem essa lactose. Então, ou ele vai demorar muito para digerir, ou ele nem vai digerir. Então, vai dar dor ou diarreia. E importante também, doutora, eu acho que é frisar que não é só o transtorno, o incômodo físico. No caso de crianças, não sei se a doutora me corrija se eu estiver errada, pode interferir no crescimento, no desenvolvimento dessa criança. Principalmente na alergia. Por isso que é importante identificar. Porque ela não vai conseguir absorver bem aquele leite, nem os outros alimentos, que esse intestino vai estar machucadinho. Então, por isso a importância do diagnóstico e do tratamento correto. Eu fiquei chateada porque eu estou olhando aqui, o leite condensado, mas, gente, tem leite condensado e creme de leite sem lactose, tá? Não se desesperem. Não, hoje eu já descobri. Queijo, hoje tudo. Tem hoje, mais ou menos 5 anos atrás, quando realmente começou a dar mais diagnóstico, a gente tem tudo. Tem leite sem lactose, tem iogurte sem lactose, tem requeijão, tem tudo, basicamente. Tem os iogurtes de soja também. O leite zero lactose, na verdade, ele é um leite comum que a gente põe lactase, que é a enzima lá dentro para digerir a lactose. Olha, já faz o que o organismo não faz. Olha que bacana. A telespectadora Cláudia, aqui de Itajaí, quer saber quais são os sintomas para identificar a alergia à proteína do leite. Em criança, é principalmente diarreia com sangue e muco é um catarrinho.
assadura intensa que não melhora, criança que não ganha peso ou criança que vomita muito. Em adulto, geralmente, a alergia à proteína é um quadro mais grave. Então, é quando o adulto toma o leite já fica vermelho, faz urticária e até mesmo edema de glote, que é quando fecha a garganta. Então, no adulto, a alergia à proteína é um quadro de alergia Sim, mesmo. como tivemos hoje no Jornal do Meio-Dia, um caso de um bebê de 9 meses que ele tem, inclusive, alergia. Exatamente, nesse nível mais, assim, que não pode... Por isso que a gente sabe que no bebê a gente tem essa alergia que a gente chama não mediada, que é mais intestinal, e a gente tem a mediada, que são essas mais graves, que são mais raras. Doutora, ainda dá tempo, meninas? Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho sempre uma curiosidade. Esses problemas sempre existiram? Ou, porque agora é tão comum? Isso sempre foi comum, mas agora tem diagnóstico? Ou não, ou é mais comum agora por causa das mudanças? Assim, o diagnóstico realmente está aumentando. Os químicos nos alimentos? A gente não tem ainda estudo mesmo comprovando isso, né? Mas o que a gente vê na prática é que realmente aumentou. A média era 0,2%, aumentou para 2 a 2,5%. Mas será que não é porque o diagnóstico não era tão considerado? O diagnóstico não era tão considerado. Ele é ruim do estômago, ele vive mas a alimentação não era tão modificada. Então, a gente também vê isso. Então, já tem alguns estudos mostrando até a mudança das nossas bactérias boas, né, que existem no nosso intestino. Hoje em dia é diferente, né? Então, a criança antigamente era criada no quintal, o intestino ele era, né, melhor. E hoje em dia, não, a criança é tudo limpinho, não pode fazer nada. Então, a digestão muda também por causa dessas bactérias boas. Verdade. Doutora, muito obrigada por estar conosco. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço. Lembrando, então, os pais que estão em casa, responsáveis, avós, né, que tem alguma dúvida com relação à criança, para procurar um pediatra, porque às vezes o tempo passa, a criança não desenvolve, não cresce o que teria que crescer, né? Não desenvolve outras funções. Então, é muito importante esse tema, né? E qualquer dúvida, tem uma fanpage, que é Daniela Gastropediatra. Podem mandar perguntas que eu sempre respondo. Olha, que legal. Vou escrever lá. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada.